Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje é o nosso 18º dia falando de mulheres incríveis da Bíblia. Hoje nós estaremos falando sobre Miriam. Embora, bom, eu pensei muito para falar sobre ela, porque embora ela teve uma trajetória, ela começou bem, mas o seu final não foi tão espetacular, tão incrível assim. Mas nós não podemos tirar, né, os pontos positivos da vida de Miriam. Então, quem foi Miriam? Miriam, nós encontramos a história dela, começa lá em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 1, capítulo 2. Êxodo capítulo 1. Isso, capítulo 1. Nós vamos ver lá a descendência, né, o nascimento de Moisés, aquela história toda. E então, é isso mesmo, é no capítulo 2 que vem o nascimento de Moisés. Então, Miriam, naquela época, ela teve uma participação muito importante com relação a Moisés. Foi ela que seguiu, né, o cestinho e falou para a filha de Faraó que podia encontrar para ela uma ama de leite. E foi até a sua mãe, levou a sua mãe até o menino, até a princesa, né, a filha de Faraó, e ela então aceitou que a própria mãe, que é a mãe de Moisés, pudesse então amamentar o seu filho. Então, nessa ocasião, Miriam teve um momento assim muito importante na vida de Moisés. Ela era a irmã mais velha, segundo os relatos. Então cresce, passa-se o tempo e Moisés então volta para tirar o povo do Egito. E segundo alguns historiadores, né, eles falam que Arão e Miriam estavam junto com Moisés liderando. Moisés liderava o povo e sempre nós temos aquela as líderes das irmãs, né? Sempre teve uma líder das mulheres. E Miriam então assume esse papel. E por isso que lá no capítulo 15, no capítulo 15, logo após a travessia do Mar Vermelho, nós vamos ver que Miriam, juntamente com a mulherada, pega o seu tamborim e começa então a dançar, dizendo, né, só o Senhor é Deus, toda festejando, se alegrando. Isso você vai encontrar lá no capítulo 15, no versículo 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Né? Tem até uma canção bem antiga, né? Lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros, porque ele triunfou gloriosamente. É bonito esse. E aí, ela era, além de irmã, ela era profetisa e se tornou uma líder. Então, ela estava junto com Moisés e Arão ali. E ela foi, então, ela é considerada uma líder nata, por conta dela estar ali liderando, ela estar ali junto com as mulheres. Há quem diga que ela participava, né, de algumas decisões, de algumas reuniões. E então, o importante na minha visão não é começar bem, é como você vai terminar. E aí nós entramos na segunda parte. Eu estava vendo, procurando algum material, vendo alguns vídeos, fazendo alguma coisa, e todas as pessoas, a maior parte das pessoas que falam sobre Miriam, falam só essa parte da grandeza, da liderança, da líder nata, da mulher inspiradora, da mulher que, né, inspirou as mulheres a pular, a dançar. Porém, quando nós vamos lá para Números,
nós encontramos uma outra Miriam. Moisés acaba, lembrando que no decorrer, conforme eles estão caminhando, o sogro de Moisés leva Zípora para lá. Na novela Os 10 Mandamentos, que a Record passou uma vez, eles mostram um certo atrito entre Miriam e Zípora. Porque até então, quem estava liderando junto com Moisés e Arão era ela. E aí então chega a esposa de Moisés. Mas ela não conseguiu entender que uma vez que você tem esse chamado e você é separado para esse fim, não vai vir outra pessoa e simplesmente ser colocado no seu lugar. Não é assim que funciona. Vem uma outra pessoa. Talvez ela tenha as mesmas características, os mesmos trabalhos que você, mas ela faz de forma diferente. E aí conta essa história que ela começou então a questionar, junto com Arão, as atitudes de Moisés. Só que não sabe se dizer se seria por conta de Zípora ou uma mulher que, lembrando, né, que embora a gente não é tão falado, mas Moisés acaba casando com uma mulher etíope. Então ela era diferente. A sua cor da sua pele é totalmente diferente das mulheres hebreias. Então esse foi o ponto na qual Miriam começou a questionar. E lá em Números, capítulo 12, nós vemos então que ela começa a induzir Arão a dizer, não, Moisés, por quê? Como que assim Moisés chega com outra mulher aqui, e isso e aquilo, e ele acha que ele é quem? Deus só fala com ele? Não, Deus fala com a gente também. Tá vendo como mudou a perspectiva da visão dela? Aí ela começa então a questionar, ela começa então a reclamar, ela começa então não aceitar e dizer que não, peraí, nós também somos líderes. Se Deus fala com ele, Deus também fala com a gente. Sim, já ouvi ele falar. Ele já falou conosco. E nesse momento a voz do Senhor brada. E chama então Moisés, Arão e Miriam para fora da tenda. E quando eles saem, o Senhor começa a falar com eles. Mas eu falo com Moisés. Porque que vê lá no versículo 6, 12, número 12, 6. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer e falo com ele em sonhos. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Pois não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Então o Senhor está falando ali, olha, por que vocês estão falando com aquele que eu separei, com aquele que eu escolhi? Você tem a sua função. Vocês têm a sua função. Lembrando que Arão também estava junto ali liderando. Foi Arão que foi junto com Moisés para falar com o faraó e sair com o povo do Egito. Tanto Miriam quanto Arão, eles viram o Senhor tirar o povo de Israel com mão forte do Egito. Eles viram que o povo do Egito estavam recebendo as pragas e eles ali estavam livres de qualquer uma, ao ponto de Deus pegar e colocar as mãos e tirar eles de Israel. Então eles viram esse processo. E eles sabiam que o que Deus tinha, o contato que Deus tinha com Moisés era totalmente diferente com o que eles tinham, com o que Deus tinha com eles. Mas não é que Deus não falava com eles. Esse é o ponto. Esse é o momento. Quando então ela questiona, aí o que acontece? Ela sai então a presença do Senhor se retira e quando ela olha, Miriam está leprosa. E Moisés então começa a clamar ao Senhor e o Senhor dá uma repreensão a Moisés e fala, não, eu não vou por ela agora.
por 7 dias ela vai ficar leprosa. E por 7 dias ela precisou ficar fora do arraial de Israel. E então, depois de 7 dias, ela foi curada e ela volta ao arraial. E eles levantam o acampamento e seguem em viagem. Então, a questão não é você. Não é você falar assim, olha, não é você começar bem. É você terminar bem. Não se sabe se Miriam casou. Na novela ela casa. Na novela ela casa com Ur, mas não sabe, na vida real mesmo, se ela casou ou se ela simplesmente se dedicou a esse momento, a ser profetisa, a ser líder. Mas só o Senhor é o Deus que dá, mas é também o Deus que toma. Quando muitas vezes nós deixamos de usar os dons e os talentos que o Senhor nos dá para fazer a vontade dele, muitas pessoas falam assim, não, aquilo que Deus te dá, Deus não toma. Mas muitas vezes nós entregamos. Muitas vezes nós abrimos mão daquilo que Deus nos deu. Miriam tinha tudo. Miriam tinha tudo. E por uma questão tão insignificante, tão irrelevante, ela acabou perdendo. Porque o Senhor acabou então mostrando para ela que da pior forma possível. Porque uma vez que a pessoa é leprosa, estava com lepra, ela tinha que ser retirada do meio do povo. Era nítido, era claro, ela tinha que ser retirada do meio do povo. Então, nesse exato momento, ela sai, ela tem que ficar afastada, ela tem que ficar longe. Quantas vezes nós temos dons e nós temos nossos talentos, que nós podemos servir a casa de Deus, que nós podemos servir. Nessa passagem agora eu não quero falar com você, não quero usar a vida de Miriam para falar com você na questão familiar, na questão, mas voltado ao ministério. Quantos dons e talentos o Senhor tem colocado em nossas mãos e por conta de uma picuinha, por conta de uma coisinha, a gente simplesmente começa a falar, começa a acusar e começa a se afastar. E aí nós vamos perdendo. Ai, mas eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Deus não te usa mais da mesma forma que Ele te usava. Porque a inveja, se tem uma coisa que acaba com a vida do cristão ou com a vida de qualquer ser humano, é a inveja. E o questionamento não só de Miriam, mas eu falo de Miriam porque foi Miriam que seduziu Arão para que eles pudessem começar a falar mal de Moisés. Mas no decorrer de toda a história da saída do povo de Israel, a toda a caminhada deles até Josué, você vai ver que sempre tinha alguém se levantando contra Moisés, porque achava que, nossa, ele não tinha que ser só ele. Deus não tinha que usar só Moisés. Deus tinha que usar outros. É Moisés, é fulano, é ciclano. Mas por que só Moisés? Mas por que só fulano? Você parou para pensar? Nossa, por que só fulano faz isso? Nossa, por que só fulano faz aquilo? Nossa, porque só... E às vezes seria mais fácil, seria mais grandioso para a vida deles se eles se juntassem a Moisés para continuar fazendo o que eles estavam fazendo, do que começar a discutir, a discordar com a posição e com a intimidade que o próprio Deus tinha com Moisés. Porque foi Deus que separou Moisés, foi Deus que o chamou, e Deus sabia que precisava de alguém como ele, porque Moisés é considerado o homem mais manso da Bíblia ou da terra naquele momento, para que pudesse guiar o povo. Então entenda-se uma coisa, não é o começo que tem que ser bom, mas sim o final de todas as coisas. Ah, eu não comecei direito, mas foque no fim. No final, eu quero que tudo termine muito bem. Todos nós queremos. E que a vontade do Senhor seja totalmente feita em nossas vidas.
Ao meu ver, Miriam foi uma mulher incrível, mas deixou de ser a partir do momento que ela começa então a questionar, começa então a maldizer, começa então a achar picuinhas, como se diz, né? Achar pelo em ovo, em coisas tão irrelevantes. E muitas vezes nós perdemos de fazer e de viver o melhor de Deus porque estamos preocupados em criticar, em comentar, em apontar os dedos e esquecemos de crescer. Então, nesse dia, eu quero que você pense como você começou, como você está hoje. Se você continuar do jeito que você está, você vai terminar bem ou você vai acabar, ou você já acabou se frustrando, ou você acabou parando e você deixou de ser aquela mulher que era ontem, hoje você é totalmente diferente. E nós possamos fazer o caminho reverso e voltar à essência. E falar, Senhor, eu era uma mulher assim, eu era uma mulher desse jeito e eu quero voltar. E eu tenho certeza que nós, pela graça de Deus, vamos conseguir. Então lembre-se, o importante não é como eu começo, e sim como termina a minha carreira. Amém? Que Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta no nome de Jesus.